Nós vamos mostrar aqui, fazer uma demonstração sobre produção e entrega de softwares. Meu nome é Esteban Heck, tenho uma grande experiência em desenvolvimento de sistemas há mais de 20 anos. Não, na verdade fiz 20 anos esse ano, 1999 quando comecei. Me lembro como se fosse hoje, ontem, alguma coisa assim. Mas o objetivo é demonstrar de forma mais prática como seria um roteiro desde a solicitação, produção e entrega de um software. O que tu entende quanto software? Seria o programa que controla o hardware? Antigamente dizia que era isso aí. Era isso. Sim, software são programas que vão fazer uma operação usando hardware. Ou seja, o hardware vai fazer algo através de um software. Sem o software, o hardware funciona? Funciona. Acredito eu. Não. Não? Não. Então, porque justamente por isso que existe o software, para fazer o hardware funcionar. Só o hardware é uma parte mecânica. Sim. Bom, tem muitas coisas mecânicas que funcionam, mas aí depende de uma pessoa ou de uma outra máquina. Portanto, essa dependência de alguma outra coisa seria um software, mas o hardware em si ele precisa desse mecanismo. Tá entendendo? Beleza. Tá. Aí surge então a seguinte situação: tu tem que fazer o programa e fazer com que ele faça um cálculo matemático. Vamos jogar aí cálculo de juros, um cálculo de multiplicação, né? Tá. Se antes tem um C, né? Nota bem, Tá. É uma hipótese. Sim. Tu tem um programa, que seria a calculadora. A calculadora tem que rodar em cada hardware. Só que então, se eu tenho um hardware, 2 hardware, 3 hardware ou 100 hardwares, eu tenho que recompilar um para cada hardware essa software calculadora. Ok. Com o sistema operacional já faz esse processo. Ou seja, um outro fabricante criou um outro software que é o sistema operacional, onde ele mexe no hardware e ele já está adaptado para todos os hardwares diferentes. Quando eu vou instalar o software em cima do sistema operacional, Ok. eu preciso de quantos programas diferentes para cada hardware Acredito que da calculadora. Isso aí. Porque eu faço um só, ele se adapta ao sistema operacional. E a parte do hardware não é o programa da calculadora que vai mexer no hardware do computador. É o sistema operacional que mexe no hardware do computador. Tá entendendo? Ok. Isso quer dizer que tu passa a ter dois níveis de softwares. O software, sistema operacional, que mexe no hardware, e um sistema e o software de mais alto nível, que ele mexe só nas configurações software. Se for tentar mexer em alguma coisa de hardware, até consegue, mas quem vai fazer efetivamente lá vai ser o sistema operacional. Então o programa, nesse caso calculadora, ele vai interagir com o sistema operacional, não com o hardware diretamente. E o sistema operacional que interage com o hardware. Tá entendendo esses dois níveis aí? Então tu tem o hardware, que é o equipamento, é o físico. Tu vai ter um sistema operacional para poder gerir e fazer esse intermediário, né? Tá. E os programas que serão executados no sistema operacional que não tem tanta complexidade. Então, escrever o programa fica mais simples. Tese. O sistema operacional seria uma ponte, então, entre o hardware e o software. Ele é um meio de campo ali, vamos chamar assim. Então, com essa analogia, tu tem, com essa explicação, isso realmente existe, tu tem a possibilidade de instalar muitos softwares, diferentes softwares, em cima de um sistema operacional. E não se preocupar com o hardware, porque o hardware, necessariamente, quem vai se preocupar é o sistema operacional e ele é o intermediário. Fica, vamos dizer assim, o hardware aqui embaixo, o software, o sistema operacional aqui no meio e os programinhas em cima. Tá, eu ia perguntar, já que o software, se ele fosse ser feito para atuar direto no hardware, teria que ser compilado de acordo com o hardware. Isso aí. Então, vários. Isso aí. Tá. Por exemplo, só contribuindo. Tá. Foi feito, eu fiz um tempo atrás, muito tempo atrás,
um programa que rodava numa lavadora, numa secadora dessas que tu usa para lavar roupa ou secar roupas em lojas de lavagem de roupas, né? Então lá, esse programa, ele era instalado diretamente no chip dessa máquina. Então a gente conectava um aparelhinho e colocava o chip nesse aparelhinho. Esse aparelhinho ele conectava no computador. A gente escrevia o programa e transferia o código-fonte, o programa, para o chip, através desse aparelhinho. A gente desplugava o chip, ia lá na máquina e colocava no chip na CPU que ele tinha. E lá ela rodava. Então tu veja que ele rodava direto no chip. Só que mesmo assim existia um sistema operacional, por mais mínimo que fosse, para executar aquele programa. Então tu vê o sistema operacional existia ali também. Sim. O que tu ia complementar antes? Que olhando daí pelo lado do software, que teria que recompilar para várias versões de hardware, digamos, partindo do ponto de vista do sistema operacional, como que é a compilação dele para ele funcionar com todas? Quem faz isso é, claro, o próprio fabricante, mas ele também faz isso aí. Ele, em linhas gerais, tá? Ele faz um acordo com os fabricantes de hardware e pede para os seus engenheiros passarem um esquema elétrico. E lá no esquema elétrico diz como que vai funcionar, é um mapeamento. E daí os engenheiros de quem produz o sistema operacional criam as configurações para mandar os comandos, lá em baixo nível, em uma linguagem mais eletrônica, para o hardware específico. Então, por exemplo, tem um processador que ele tem uma certa arquitetura. Então, só o sistema operacional, esses engenheiros, eles fazem o programa desenvolvido específico, os comandos específicos para aquele hardware. E assim funciona para outros processadores, por exemplo. Não sei se entendeu. Sim, sim. Então isso, claro, não é assim, sai pronto. Não, nesse momento tem gente atualizando sistemas operacionais, nem sabe, mas estão fazendo em algum lugar. Então, continuando, nós temos o hardware, temos o sistema operacional no meio, que é um software também, e temos softwares de alto nível que são instalados nesse sistema operacional. Daí porque tu deve se lembrar, o clássico, né? Programas feitos para Windows não funcionam no Mac. Já ouviu falar disso aí? Sim. Assim como sistemas feitos para o Android não rodam no iOS. Por que isso? Acredito por causa do... Como é que eu vou explicar? Fala com outras palavras, hein? Por causa do hardware? Não necessariamente. É por causa do sistema operacional. Tá. E daí o sistema de alto nível, por exemplo, um joguinho que roda num Android, ele não vai rodar no sistema operacional iOS, porque são sistemas operacionais diferentes. Compreendeu? Sim. Então, a gente tem o hardware diferente, muitos hardwares diferentes com um sistema operacional. Só que a gente também pode ter 2, 3 ou diferentes sistemas operacionais. Por exemplo, continuando essa analogia, existem muitos hardwares, muitos telefones que rodam Android, que é o caso que eu estava citando antes. Hardwares diferentes, de diferentes marcas, diferentes configurações, mas todos eles têm o Android, que é o sistema operacional. Então, um programa que foi feito para o sistema operacional rodar no sistema operacional Android, em todos esses aparelhos, em linhas gerais, né, que rodam o sistema operacional Android, aquele programa vai rodar. Então, por isso que tu consegue pegar o programinha que foi feito para rodar no Android, em todos os aparelhos que rodam Android, com a devida atualização, ele vai rodar. Já não no iOS, por exemplo, porque é um outro sistema operacional. Compreendeu aí? Sim, então, tu tem hardware diferentes, tem um sistema operacional que ele vai abranger tudo isso aí. Só que entre sistemas operacionais podem ser diferentes também. E os programas devem ser compilados nos 2 sistemas operacionais ou 3 sistemas operacionais. Daí porque, por exemplo, nós temos o G-Riscos. G-Riscos foi feito o aplicativo, dentre diferentes softwares também, que ele tem outros softwares que atendem uma certa demanda, né? Mas um deles, que é o aplicativo, ele foi feito
com código-fonte e ele é compilado, são gerados dois arquivos, um arquivo vai para a instalação no sistema operacional Android e o outro é feito, um outro arquivo que vai ser usado e instalado no sistema operacional iOS. Tá. Então é o mesmo código-fonte, só que compilado em com alguns testes dentro do código-fonte dizendo o seguinte: quando for Android, faz tal coisa. Se não for Android e for iOS, faz outra coisa. Tá. Mas isso tudo no mesmo código-fonte. Só são criados caminhos alternativos. E uma dúvida sobre isso, o que o pessoal fala que se eu vou desenvolver para iOS, eu tenho que desenvolver num computador da Apple e não consigo desenvolver no Windows, por exemplo. Sim, porque o fabricante é que exige isso aí. Por exemplo, tu tem do Android. O fabricante do Android liberou. Ele não exige isso. Já o fabricante da Apple, do iOS, exige isso. Então, é uma questão de estratégia de mercado. Então, indo finalmente dessa primeira etapa, tu nota que para as diferentes soluções, dependendo do propósito que o hardware vai ter, tu vai ter necessariamente um sistema operacional e vai ter um software de alto nível específico para aquele sistema operacional. Contribuindo nesse exemplo que eu estou dizendo, se tu tem uma operação que tu faz com poucos campos, vamos chamar assim, ou poucos dados, então ergonomicamente tu tem uma área pequena usando o smartphone, então tu pode usar ele. Agora, se tu vai usar, por exemplo, o sistema de gestão de empresa, tu tem uma tela, muitas vezes lá do financeiro, tem 500 campos que tu deve preencher e ter atenção a eles. Esses campos é uma quantidade muito grande, de tal maneira que a tela do smartphone é pequena demais para isso. Então, ela não é útil, portanto, se usa computador, notebook ou coisa do gênero. Porque a tela desse hardware é maior, de tal maneira que cabem mais informações dispostas ali. E daí o que se faz é um outro sistema operacional. E daí temos o sistema de gestão, por exemplo. Ele vai rodar no Windows, ele pode rodar na nuvem. Então, dependendo da aplicação e do perfil de quem vai estar utilizando, tu passa a ter um hardware, um software específico para isso aí. Por isso que tu tem o aplicativo que roda em Windows, roda em iOS, roda em Windows, Android. Tá compreendendo? Sim. Ok, então vamos fechando essa primeira etapa. Vamos ter a segunda logo em breve. Acompanhem, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem e fiquem atentos às próximas etapas aqui.